Terço de férias. Entenda as regras e confira se você tem direito. Para dar início, é importante informar que as férias remuneradas são um dos principais direitos do colaborador, segundo as legislações trabalhistas do país. E por isso entender todas as regras e como são feitos os cálculos do terço de férias é fundamental para qualquer empresário, gestor de RH e até mesmo o próprio colaborador. Desse modo, seguindo corretamente as regras para o terço de férias, o RH garante que os direitos de todos os colaboradores sejam garantidos, evitando possíveis ações trabalhistas no futuro. E é válido ressaltar que o cumprimento desse direito está previsto em lei, tanto na CLT quanto na Constituição Federal de 1988. Sabendo da importância de realizar todos os cálculos corretamente, confira os tópicos a seguir para entender o que é terço de férias, como surgiu, quem tem direito a receber e como calculá-lo. O que é terço de férias? Como surgiu o terço de férias? O que diz a lei sobre o terço de férias? Como é feito o cálculo do terço de férias? Abono pecuniário ou venda de férias? O que mudou no cálculo do terço de férias durante a pandemia? Vamos lá? O que é terço de férias? O terço de férias nada mais é do que o termo utilizado para referenciar um pagamento adicional que é concedido ao colaborador, seja de empresa privada ou pública. Desse modo, o pagamento é calculado sobre a remuneração de cada colaborador, e é condizente com a terça parte desse valor. Ou seja, todo trabalhador em regime de CLT tem o direito de receber, após 12 meses trabalhados, 30 dias de férias. Isso implica no pagamento de um terço do salário base mais benefícios para o colaborador em questão. Além disso, no caso do trabalhador não adquirir o gozo das férias, a empresa deverá pagá-lo o dobro do valor calculado, e dentro da legislação trabalhista, isso fica muito claro. Mas é importante dizer que, mesmo sendo um direito muito popular atualmente, nem sempre ele existiu, e para compreender melhor o momento em que o terço constitucional de férias surgiu, continue o vídeo. Como surgiu o terço de férias? Para dar início, pode-se dizer que esse direito trabalhista é relativamente recente. Ele surgiu em 1940, naquela época, foi aprovado por meio do Decreto número 5.452. Desse modo, a partir de 1943, ano em que a lei foi sancionada, a legislação trabalhista no Brasil foi unificada. A partir desse momento, algumas regras foram criadas para regulamentar tanto a jornada de trabalho dos colaboradores, quanto os períodos de férias e descanso. Mas vale ressaltar que neste momento o terço de férias ainda não era um direito obrigatório. Dessa forma, esse cálculo só começa a ser obrigatório em 1988, a partir da Constituição Federal. Ou seja, agora sim a obrigatoriedade desse pagamento é real e é nesse momento em que o RH, por exemplo, precisa ficar atento nas regras a seguir. De acordo com o artigo 7 da Constituição, em complemento com o TST, Tribunal Superior do Trabalho, é um direito de todo trabalhador em regime de CLT ter 30 dias de férias a cada ano trabalhado, isso porque é fundamental priorizar a saúde de cada colaborador dentro da empresa. Além disso, outra explicação para a obrigatoriedade dessa prática é justamente permitir que os profissionais descansem fisiologicamente, socialmente e psicologicamente, além de ter momentos de lazer e cultura. Outro ponto que é importante ressaltar é a garantia de que um trabalhador descansado mentalmente e fisicamente pode aumentar sua produtividade e motivação dentro da equipe de trabalho. E é nesse momento e pensando em todos esses pontos, que o terço de férias foi instituído. Se as informações ainda estão nebulosas para você, acompanhe o que a legislação trabalhista diz sobre o assunto. Confira. O que diz a lei sobre terço de férias? A Lei 13.467 de 2017 altera mais uma vez as leis trabalhistas previstas na CLT. Dessa vez, ela tem como objetivo atualizar as adequações para as condições de trabalhos mais atuais. Sendo assim, o que muda para o terço de férias?
As regras que são relacionadas aos cálculos de férias não ficaram de fora das alterações, e por isso, tanto a empresa quanto o colaborador precisam entender melhor todos os prazos e normas a serem cumpridas. Perguntas como quando deve ser pago o terço de férias ao colaborador, ou qual o colaborador tem direito a recebê-lo, são muito frequentes quando se trata de entender claramente a legislação. Vamos sanar todas as principais dúvidas. Quando o colaborador deve receber o terço de férias? Todo funcionário contratado em regime de CLT tem o direito de tirar 30 dias de férias a cada ano trabalhado. E vale lembrar que esta é uma regra aplicável aos servidores públicos também. Dessa forma, nesses dois casos o benefício deve ser pago ao colaborador junto com sua remuneração referente a férias, ou seja, o trabalhador terá direito à remuneração de férias mais um terço dela. Vale ressaltar que esse pagamento em específico precisa ser feito em até 2 dias antes das férias começarem. Quem tem direito a receber o terço de férias? Segundo a legislação trabalhista, todo trabalhador que atuar em áreas urbanas ou rurais, e que forem de empresas privadas ou públicas tem o direito de receber a remuneração das férias e todos os adicionais que a compõem. Desse modo, tanto o período de férias quanto os adicionais do terço de férias serão concedidos ao trabalhador após o período aquisitivo. Ou seja, após completarem 12 meses de trabalho. Qual é o prazo para requerer o direito? Como já dissemos anteriormente, o trabalhador só tem direito a esse benefício após os 12 meses trabalhados. Após esse período, seguindo os moldes da legislação, o colaborador deve ser avisado pela empresa com até 30 dias de antecedência. Entretanto, existem organizações que preferem criar normas internas para dar ao colaborador a liberdade de sinalizar o período que o mesmo deseja gozar das férias. Nesse caso, os profissionais devem informar ao RH ou ao departamento responsável pelo procedimento dentro da organização. Pode-se ressaltar que, apesar de cada colaborador ter o direito ao benefício após os 12 meses trabalhados, segundo a CLT, o período de férias também leva em consideração quantas faltas esse colaborador teve ao longo do ano trabalhado. Por fim, o colaborador também tem o direito, previsto em lei, de vender até um terço das suas férias, mas essa parte, vamos analisar com mais cuidado ao decorrer do vídeo. Como é feito o cálculo do terço de férias? Para entender melhor como é feito o cálculo do terço de férias, separamos em 3 partes, acompanhe abaixo. Conheça as regras e entenda como é a aplicação das férias. Antes de mais nada, é preciso compreender como funcionam as férias. E na verdade, ela nada mais é do que um período de descanso que todo colaborador tem direito a partir do 12º mês trabalhado no mesmo contrato. No caso, quando dissemos ser um direito legal do trabalhador, é porque está no artigo 129 da CLT, que todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período de férias, sem prejuízo da remuneração. Antecipadamente, é a CLT que determinou que o funcionário possui direito às férias após 12 meses de contrato vigente. Isso significa que o trabalhador precisará trabalhar no mínimo 1 ano para ter os seus dias de descanso. No entanto, também está na CLT que o colaborador possui 30 dias de férias, mas não necessariamente as mesmas precisam ser tiradas em uma única vez. Para saber mais sobre férias, clique em nosso link na descrição do vídeo. Adicione um terço do valor de salário base mais benefícios. Agora que você já compreendeu um pouco sobre esse benefício, está no momento de aprender a calculá-lo. É muito simples, confira, soma o valor total do salário mais um terço desse valor, o resultado é o que deve ser pago ao colaborador pelo período de férias. Confira o exemplo a seguir, caso o salário de um colaborador seja R$ 1.200. R$ 1.200 3 igual R$ 400, terço do salário total, R$ 1.200 mais R$ 400 igual R$ 1.600, valor que o colaborador deverá receber, nesse caso, as horas extras ainda não estão inclusas. Confira o próximo tópico para entender como elas são inseridas. Caso houver, adicione as horas extras. Nesse caso, é um pouco mais complexo, mas vamos te explicar.
Siga o exemplo a seguir considerando que o colaborador realizou 40 horas extras e que o valor da mesma é de R$ 21,50. R$ 21,50 x 40 horas extras, igual a R$ 860. Valor a receber de horas extras. É válido considerar que esse valor é apenas um exemplo e que, a depender do cargo e da função que realiza dentro da organização, o colaborador pode ter o direito de receber um valor bem mais elevado que este. Desse modo, considerando os valores totais mais terço adicionais mais horas extras, teremos R$ 1.600 mais R$ 860 igual a R$ 2.460. Valor total bruto a receber. Após esse cálculo, é importante considerar que o trabalhador receberá pelo valor líquido. Ou seja, ele sofrerá os descontos previstos pela legislação. Abono pecuniário ou venda de férias. Agora, você lembra que já comentamos sobre o direito que o trabalhador tem de vender parte de suas férias? Vamos falar mais profundamente sobre isso. Nos exemplos que demos, foi considerado casos simples para realizar os cálculos. Agora, vamos te mostrar casos mais específicos. O abono pecuniário, por exemplo. Ele nada mais é que a venda de até 1/3 das férias. Ou seja, o profissional tem o direito de vender até 10 dias de suas férias para a empresa. Para fazer esse cálculo precisa-se de um pouco mais de atenção, mas não é nada muito complicado. Aqui vamos considerar os mesmos R$ 1.200. Aqui, devemos dividir o valor bruto pelo diário. Nesse caso, iremos considerar que o mês possui 30 dias. R$ 1.200, salário bruto, dividido por 30 dias do mês, igual fica ao todo R$ 40, dia trabalhado. Agora, basta multiplicar o valor do dia trabalhado pelos dias vendidos. Vamos considerar que o colaborador optou por vender 10 dias de férias. R$ 40, dia trabalhado, vezes 10 dias vendidos, igual fica o total de R$ 400, valor que a empresa deverá pagar ao funcionário pelos 10 dias de férias vendidas. Fácil, né? Desse modo, o abono pecuniário é considerado uma ótima alternativa para as empresas que precisam unir forças para suprir as altas demandas de trabalho. Ou para um funcionário que está disposto a vender parte de suas férias para recebê-la em remuneração. De qualquer forma, vale lembrar que o colaborador pode aceitar ou não a oferta de venda das férias, e tirar os 30 dias por completo. Nesse caso, o profissional precisa ponderar as alternativas e observar o que mais faz sentido para ele naquele momento. Isso porque essa opção é muito atrativa para aqueles que estão precisando de uma remuneração extra. Por fim, a partir desse cálculo você poderá entender melhor como funciona o terço de férias. O que mudou no cálculo do terço de férias durante a pandemia? Para finalizar o conteúdo, você precisa entender o que mudou diante da situação emergencial de saúde pública causada pela pandemia do novo coronavírus. Em abril de 2021, o governo federal publicou uma medida provisória que flexibiliza algumas ações previstas em leis constitucionais. Desse modo, a MP não deixou de fora o pagamento de férias. Apesar dela ter funcionado e contribuindo com muitas empresas ao longo do ano passado, em dezembro, o Congresso Nacional optou por encerrá-la. Portanto, desde o encerramento, volta a valer todas as regras descritas ao longo deste vídeo. Obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que tenha gostado e que volte em breve para mais conteúdos incríveis. Se gostou, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima!